Indesistíveis! Primeiramente queremos pedir desculpa pela demora do nosso segundo vídeo. Passou acho que uns 2 meses, né? Uns 2 meses, né? Ou mais. Mas enfim, nos perdoem pela demora. Estamos aqui mais uma vez, novamente. E queremos pedir também que você se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Curta a nossa página no Facebook, Garotas Indesistíveis. E se você é menino, curta também, gente. Vale a pena. Vale a pena. E tem o Instagram também. Curta nosso. Siga. Nós vamos colocar tudo aqui na descrição do vídeo. Onde ela pegou a minha fala. Não, mas vamos colocar. Enfim. E se você gostar do vídeo, E o tema de hoje. Gente, espera ela dar um like aí. Se não gostou, também dê um like. Deixa ela falar agora. O tema de hoje é 20 fatos sobre uma garota indesistível. Primeiro fato sobre uma garota indesistível. Ela teme ao Senhor. Assim como Ana. Lá em 1 Samuel, você pode conhecer a história de Ana. Que Ana foi uma mulher que temia o Senhor, que orava, que mesmo com as pessoas criticando ela não deixava de temer a Deus. E Deus a honrou, Deus deu o filho que ela tanto queria. Então, que nós íamos seguir o exemplo de Ana, nós íamos temer ao Senhor em todo o tempo e Ele vai nos abençoar. O segundo fato, ela guarda o coração. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede fonte da vida. A parte mais importante que temos é o nosso coração e devemos guardar o que está aqui dentro, sabe? Porque nosso coração é a parte mais sensível que temos. Quando guardamos nosso coração, imediatamente estamos cuidando da nossa vida exterior. E assim como lá em Mateus diz que o nosso maior tesouro é o nosso coração, possamos fazer isso na nossa vida mesmo, guardá-lo. Tesouro, se você tivesse um dinheiro na sua casa, um tesouro na sua casa, você ia guardar bastante. Então, o maior tesouro para Deus que temos é o nosso coração. Guarde o seu coração e assim a sua vida exterior ela será tratada. Terceiro fato sobre a garota indesistível. Ela não prova as migalhas do mundo. Lá em 1 João 2,15 fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. E o mundo ele oferece muitas coisas para nos tirar do foco. E o nosso foco é o quê? O banquete que Deus tem para nós. E se nós provarmos as migalhas que o mundo nos oferece, a gente não vai ter o nosso banquete. Então a garota indesistível, ela não se mistura com as coisas do mundo, ela não prova nada que o mundo oferece, simplesmente ela espera, por mais que seja difícil, ela espera e conquista o banquete que o Senhor tem para ela. Quando a carência vem, ela busca ser preenchida pelo amor de Deus. Lá em Filipenses 4:19 diz assim: e o amor de Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Você percebe o que diz aqui, né? Lhes dará tudo o que vocês precisam. Tudo. Cara, a carência é uma coisa que o inimigo coloca em nossa vida para nos desanimar. E como em outras coisas todas as coisas que Deus quer nos oferecer, que Deus tem para nos oferecer, para nos dar, a carência é uma coisa que Deus quer suprir na tua vida. E com a carência, cara, ela não vai ser preenchida com você alimentando ela. A carência ela só vai aumentar, né? Só vai aumentar. E tipo, quando você para de regar uma flor, ela morre. Então não alimente a carência que está dentro de você e peça para que Deus preencha isso. Quanto mais você regar aquela carência, mais ela vai crescer. Pois é, e tipo, Deus é a carência do tamanho de Deus. Então se você tá carente, meu filho, minha filha, procure a se preencher com o amor de Deus, porque Ele é o único que pode suprir tudo isso. Quinto fato sobre uma garota indesistível. Ela obedece aos seus pais espirituais. Lá em Hebreus 13:17 fala: obedecei a vossos guias, líderes, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas.
Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de obedecer os nossos pais em casa. E você olha assim e faz, poxa, vou obedecer aos líderes que nem são nem meus pais de sangue. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de obedecer aos nossos líderes, mas a gente tem que entender uma coisa. Os nossos líderes são aqueles que querem ver o nosso crescimento, são aqueles que querem ver a gente ir longe. Então, se a gente escuta os nossos líderes, se a gente obedece aquilo que eles falam pra gente fazer, você vai muito longe. Então, ouçam os seus líderes e sigam os conselhos dele, porque vale muito a pena. Deus abençoa muito. Então, ouçam seus líderes, obedeçam, porque eles sim são seus pais espirituais e são abaixo de Deus aqui na terra, vocês precisam ser submissos a eles. Sexto fato, ela é pau para toda a obra. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Pau para toda obra não significa somente você fazer o que o seu ministério quer que você faça. Eu sou do louvor, só vou cantar. Não, vai muito além disso, vai muito além de você simplesmente cantar, subir no altar para cantar. Pau para toda obra é você fazer não somente lá na frente para as pessoas verem, é você fazer por trás de tudo isso. Tipo, pra você servir também outras pessoas, não somente ser servido, mas aprenda a servir, aprenda quando precisarem de você, poxa, tô aqui, pode contar comigo. Pau para toda obra é você fazer tudo mesmo, não apenas no seu ministério, fazer tudo ao redor de você, servir o seu irmão, servir os seus líderes, os seus pastores, fazer tudo que, não somente, fazer tudo, enfim, é isso. Sétimo fato sobre uma garota indesistível. Ela tem Deus como prioridade. Lá em Mateus 6:33 fala assim: mas buscai primeiro seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos que quando buscamos a Deus, a consequência é sermos abençoados. Então, assim, em tudo na nossa vida, que nós venhamos ter Deus como prioridade em todo o tempo. Muitas vezes a gente começa a fazer uma faculdade, a gente começa a trabalhar e fica meio que difícil da gente ter tempo para ir para a igreja, para ir para a célula, para buscarmos a Deus. Fica um pouco difícil, o nosso tempo fica curto. E é aí que nós temos que colocar essa palavra em prática. Buscar a Deus como prioridade, que o resto das coisas o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai abençoar. Se a gente buscar a Deus primeiramente em tudo, Ele vai abençoar a gente na faculdade, vai abençoar a gente no trabalho, vai abençoar em tudo na nossa vida. Então, que nós venhamos primeiramente buscar a Deus, buscar mais de Deus, que o resto o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Oitavo fato, ela é a luz por onde passa. Lá em João 9:5 diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por que Jesus quer que sejamos luz do mundo? Porque a luz, ela é diferente, ela tem aquele pontinho de interrogação, né? Imagine uma coisa escura aí em você, a única luz. Vai chamar atenção, né, amiga? Então, nesse mundo que a gente vive, nesse mundo sem luz, seja a diferença, seja a luz no seu colégio. Eu sei que muita gente sofre no colégio. Isso, principalmente. Realmente você é aquele pontinho que brilha, porque você faz a diferença no meio de tanta gente que vive igual. Você olha assim, é um mundo igual. Você é a única pessoa diferente, então você é literalmente uma luz. Pois é, e Jesus, quando ele veio à Terra, ele era diferente, ele por onde passava ele era a luz. E ele fez a diferença, entendeu? Como alguém se espelha em Jesus, né? Se espelha em Jesus, porque quando ele desceu, ele foi luz, ele foi diferente. Então, onde nós você estamos aqui na Terra para ser imagem e semelhança do Senhor. Pois é, então faça o que Jesus fez. Eu sei que vai chegar nem um pouquinho, né? Mas tente fazer o que ele fez. Seja diferente igual Jesus foi. E até hoje ele é diferente, ele é a luz. Então, se apegue a Deus e por onde você passar, espalhe a luz do Senhor. Seja a diferença, seja aquele ponto de interrogação que as pessoas querem descobrir, querem estar perto, querem descobrir, querem saber o quanto você brilha. Seja diferente. Nono fato sobre a garota indesistível.
Quando ela passa por decepções ou por dificuldades, o primeiro lugar que ela corre é para os pés do Senhor. Muitas vezes, quando a gente passa por uma decepção, até mesmo com amizades, com namoro, por dificuldades na nossa família, seja onde for, a gente quer muitas vezes desabafar com alguém e tem gente que não tem tanta intimidade com Deus a ponto de querer se ajoelhar e orar e desabafar com Deus e quer desabafar com qualquer pessoa que vê pela frente. E uma garota indesistível, ela simplesmente não vai desabafar e falar os seus problemas para qualquer pessoa. Ela usa sabedoria, se ajoelha e desabafa com Deus, e fala tudo para Deus, primeiramente com Deus, né? A gente sabe que tem os nossos líderes, que tem muitos amigos que são mais chegados que irmãos, mas primeiramente é o Senhor que nós temos que nos ajoelhar e desabafar com Ele, porque só Ele é que vai nos dar a direção certa. 10º fato, ela é paciente. Lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. O Espírito Santo é como uma árvore na nossa vida, e como todas as árvores, ela dá fruto. E um dos frutos do Espírito Santo é a paciência. Eu sei que é muito difícil, você tem alguns momentos que Jesus, eu queria, é muito ruim é muito difícil, Somente quando você tem um gênio muito forte. Pois é muito difícil você ser paciente, gente, é muito difícil. Mas quando você não tem uma paciência, você deve se preocupar, porque o Espírito Santo gera paciência. E se você não tem a paciência, você não tem o Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo gere esse fruto em você. Amém? Porque ele é a nossa árvore. Então, ele vai gerar isso em você. Gente, se vocês estiverem ouvindo um reggae muito louco por aí, é o vizinho, tá? Gostamos de reggae, mas não desse tipo de Não, reggae. tá, gente? Ignore esse acústico aí que não faz parte do vídeo. 11º fato sobre uma garota indesistível. Ela tem como melhor amigo o Espírito Santo. Lá em João 14:26 fala: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. A gente sabe que aqui na Terra não está nem Deus nem Jesus, mas eles enviaram, Jesus enviou o Espírito Santo para ser o nosso melhor amigo, para ser o nosso ajudador, o nosso consolador. Mas o Espírito Santo não é ele que vai vir atrás da gente, não. Nós precisamos buscar a amizade do Espírito Santo. Como é que a gente vai buscar a amizade do Espírito Santo? Orando, jejuando, buscando verdadeiramente ser amiga do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus justamente para isso, para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, nosso melhor amigo. Nós temos melhores amigos, melhores amigas, mas nenhum se compara ao Espírito Santo, porque é naquele momento mais íntimo, onde não tem ninguém com você, nenhum amigo, nenhuma amiga, não tem ninguém, que quem está lá do nosso lado sempre é o Espírito Santo de Deus. Então que nós venhamos buscar sempre intimidade com o Espírito Santo e conhecê-lo cada vez mais, porque não tem amigo melhor que esse. O Espírito Santo com certeza é o melhor amigo de todos. 12º, mesmo sendo criticada por suas atitudes, ela não hesita em mostrar que ama Jesus. Todos nós somos criticados pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas o que acontece? Deus quer que, apesar de tudo isso, apesar das zoações, das críticas, da perseguição, porque isso não se compara ao que as outras pessoas são perseguidas, são mortas. E mesmo assim elas não deixam de dizer: poxa, eu amo Jesus. Mesmo em estar lá morrendo. Muitas vezes nós somos taxados como loucos, né? Que loucura. Pois assim, ela não faz isso, ela não beija. Pra muita gente que não curte a vida, né? Mas não sabe as pessoas que não tem melhor jeito de curtir a vida do que com o Senhor. Não tem melhor jeito. Pois é, e o que Deus quer é que, apesar de todas essas zoações, das críticas, das perseguições, que não paramos de
de adorá-lo, de buscá-lo e de mostrar, de ter a identidade dele em nossa vida. Que apesar de tudo isso, apesar dos seus amigos zoando, dos seus amigos, suas amigas criticando, não deixe de mostrar o quanto você é grato pelo amor dele, o quanto você ama, o quanto você é grato pela vida que ele lhe deu, pelas bênçãos, por tudo. Por Você é um tudo. testemunho vivo. Não deixe de adorá-lo, apesar de tudo isso que você está passando, todas as perseguições, não deixe de mostrar o quanto você é grato a Deus, o quanto você o teme, o quanto você quer fazer a diferença e o quanto você quer levar a identidade dele por onde você passar. Garotas indesistíveis, eu peço desculpas, o vídeo ficou muito grande, tivemos que dividi-lo. Vai ficar a segunda parte na descrição do vídeo, não deixe de conferir, viu? E curta o nosso vídeo. Beijo, beijo, beijo.